Olá! Um dos aspectos do pensamento de Henri Lefebvre que chama bastante a atenção é o método de análise que ele propõe. No caso específico aqui tratado, o método regressivo progressivo. Para compreender um pouco o que é este método, recorremos hoje a um texto de Rémy, intitulado La méthode d'Henri Lefebvre, o método de Henri Lefebvre, que foi publicado na revista Multitudes, mas que originalmente foi editado ou foi publicado pela revista Futuro Anterior em 1991. Este texto, ele procura resgatar o essencial do método de Henri Lefebvre. E são estes elementos mais gerais que resgatamos na discussão de hoje, embora, sobretudo, em razão de que o texto ele aponta para várias minúcias, tais como a ligação de Lefebvre ou a comparação do método de Lefebvre com aquele que é utilizado por Nietzsche, Foucault, entre outros autores. No entanto, como o autor apenas delineia que existem possibilidades de comparação, mas não investiga quais são os elementos de aproximação e diferenciação, é melhor nos retermos aqui nos elementos essenciais que tornam mais evidentes o que é este método regressivo progressivo. Rémy inicia o seu texto resgatando uma fala ou um escrito do próprio Henri Lefebvre. Diz o trecho selecionado: as categorias, conceitos que exprimem as relações sociais na sociedade mais desenvolvida, a sociedade burguesa, permitem, ao mesmo tempo, de capturar a estrutura e as relações de produção de todas as sociedades passadas, não somente porque subsiste nelas os vestígios, mas porque certas virtualidades, possibilidades, se desenvolvendo, tomaram todo o seu sentido. Aqui é aquela ideia marxiana de que é necessário compreender a anatomia do homem pelas formas mais desenvolvidas. Ou, como dizia Marx, não se compreende a anatomia do homem pela anatomia do macaco. São as formas mais desenvolvidas de sociedade que permitem compreender as formas menos desenvolvidas, e não as formas menos desenvolvidas que permitem compreender as formas mais desenvolvidas. No entanto, observa o autor do artigo, Henri Lefebvre extrai de sua leitura de Marx uma maneira de abordar toda a realidade social. À estrutura, ele opõe o conjuntural, que, em sua vida, sempre foi mais importante, mais central. Ou seja, o pensamento de Henri Lefebvre não estava preocupado, em geral, com as grandes estruturas, e sim com a configuração assumida por estas estruturas em determinadas conjunturas. À estrutura, ele opõe o conjuntural, que, em sua vida, portanto, no conjunto de análises lefebvriana, há sempre sido mais importante, mais central. A conjuntura, momento onde os elementos são, antes de tudo, esparsos e as forças superiores se reúnem, é o momento fundamental da pesquisa. É o conjuntural que quebra as estruturas. Portanto, Lefebvre vai estar atento às manifestações presentes daquelas formas desenvolvidas. Lógico que ele fará análise genética destas formas, mas o ponto de partida fundamental é aquilo que aparece nos textos lefebvrianos como sendo a análise do cotidiano, da vida
necessário partir do presente, como este presente está estruturado. Este método de trabalho, prossegue o autor, este método de trabalho se diferencia daqueles dos filósofos sistemáticos. Lefebvre está persuadido que não é mais possível de pensar da maneira clássica, de pensar com a maneira clássica através da qual os filósofos elaboravam as suas reflexões. É o que ele indica na oposição que ele constrói entre filosofia e metafilosofia. Para Lefebvre, a tarefa do filósofo não é mais de integrar o que se apresenta a um sistema, mas, ao contrário, de submeter aquilo que pensava a filosofia ao que aparece, ao que se forma, ao que se transforma. Prossegue o autor observando que Lefebvre publicou, em função de uma lógica de intervenção à qual se propõe, que é a relação de confrontação com o social e os seus desenvolvimentos, que deve alimentar a análise. É isto que vai inspirar a obra lefebvriana, segundo o autor que vimos analisando. Portanto, Lefebvre é conhecer a realidade, a forma de pensar, para ajudar a transformar a realidade existente. É a partir deste princípio, pensar o conjuntural, pensar aquilo que está posto, está configurado, que vai se desenvolver dentro do pensamento de Henri Lefebvre o método regressivo progressivo. Dirá o autor, no caso, o autor do artigo. A partir de sua leitura de Marx, Lefebvre colocou para a investigação um método de leitura dos fatos sociais, o método regressivo progressivo, que consiste em partir do atual, do existente, e remontar progressivamente ao passado. Ou seja, não é partir do momento inicial para a forma mais desenvolvida, e sim partir da forma mais desenvolvida para ir recuando até a origem daquela manifestação presente. Daí a ideia do método regressivo progressivo. Ir ao passado para retornar ao presente. Partir do presente em direção ao passado, mas compreender toda essa trajetória do passado para ter mais clareza sobre o presente. A partir de sua leitura de Marx, Lefebvre colocou no ponto de análise um método de leitura dos fatos sociais, o método regressivo progressivo, que consiste em partir do atual, do presente, e ir remontando em direção ao passado, e ir recuando em direção ao passado. Não é o método histórico na medida onde este consiste em se instalar no passado e em ensaiar de ver o que aconteceu, o que se passou a tal ponto ou a tal época. Dentro desta perspectiva, o historiador tira em seguida as analogias, as comparações, as consequências. Outro é o caminho de Lefebvre. O método que Lefebvre desenvolve a partir da obra de Marx consiste, antes, em partir daquilo que existe. Partir do atual. A partir do atual, onde analisa, onde recua cada vez mais as condições que constituíram esta realidade atual. Se tenta extrair, através deste caminho de pesquisa regressivo, o que precedeu o presente, o que foi formatando o presente, esteve na base de constituição do presente. Em seguida,
se retoma o processo no sentido contrário, para esclarecer, elucidar, desvendar, desenvolver. Busca possíveis as virtualidades contidas na situação presente. Onde estaria, neste sentido, a originalidade de Henri Lefebvre? Responde o autor. A originalidade de Lefebvre, mesmo se ele encontrou o princípio deste método em Marx, é de aplicar as formas sociais concretas à sua análise, aplicar este método para compreender a nação, a comunidade camponesa, ou urbano, etc. Observemos que os primeiros estudos de Henri Lefebvre referem-se ao campo. Portanto, é a dissolução daquele campo tradicional que vai conduzir Henri Lefebvre a preocupar-se em compreender este novo urbano que estava surgindo e como que este urbano estava desestruturando o rural. E como também o Estado, nesta nova sociedade, ou nesta nova configuração societal da sociedade capitalista avançada, como que o Estado passava a ser também uma peça fundamental na configuração, por exemplo, das cidades, e também em toda a lógica tecnocrática que vai perpassar o processo de formatação das cidades em sua configuração moderna. Lefebvre fez surgir o conceito de urbano de seu estudo do campo e daquelas cidades mais tradicionais, daquelas que ainda não estavam integradas àquele aparato tecnológico que passa a fazer parte do urbano. O urbano, Lefebvre o concebe a partir da análise da crise da cidade tradicional. Aquela cidade onde, para Lefebvre, existiam as verdadeiras relações comunais e onde você tinha o espaço de convivialidade entre os indivíduos que ali habitavam. É importante observar que, na análise da cidade, Lefebvre vai fazer a distinção entre o morar e o habitar. Não é porque um indivíduo tem uma casa que ele vai poder desfrutar das relações de sociabilidade que o urbano deveria possibilitar, ou então que a moradia poderia possibilitar. Quando se constrói uma casa isolada, por exemplo, de todos os bens culturais, a própria lógica urbana ela fica prejudicada, uma vez que ela compromete o desenvolvimento das relações de sociabilidade e o desenvolvimento, a posse dos bens culturais existentes em determinado momento. Para Lefebvre, prossegue o autor, a indústria reorganiza o espaço. E aqui, por indústria, devemos ver a sociedade capitalista, o desenvolvimento da sociedade capitalista. A indústria reorganiza o espaço, o redistribui. Lefebvre estuda o duplo movimento de explosão, nascimento das periferias e de implosão centralizada, acrescida dos centros de decisão, dos centros de autoridade, dos centros de repressão. E aqui, estas reflexões conduziriam Lefebvre a tentar pensar a questão da tecnocracia e dos tecnocratas. Basta lembrar o seu livro Contra os Tecnocratas, onde ele busca problematizar as novas configurações assumidas pelos tempos modernos, onde você tem pessoas decidindo sem a preocupação de saber se aquelas decisões elas ampliarão os laços de sociabilidade entre os indivíduos. Prossegue o autor. O urbano é o conceito que dá conta desta dupla evolução caracterizada pelo movimento de explosão e implosão. Explosão no sentido de crescimento e implosão no sentido de destruição das velhas formas de sociabilidade que existiam nas antigas cidades. O urbano é o conceito
que dá conta desta dupla evolução, caracterizada pelo movimento de explosão e implosão dos centros e das periferias, e de todo o desarranjo, incômodo social, de toda a reorganização societal que a acompanha. A emergência do conceito de urbano é, então, um produto deste método regressivo-progressivo. Lefebvre apresentou pela primeira vez este método regressivo e progressivo em um artigo de 1953, intitulado Perspectivas da Sociologia Rural. Lembremos que os primeiros estudos de Lefebvre não é sobre a cidade ou sobre o urbano, e sim sobre o meio rural. É a partir da desagregação do rural que ele vai estabelecer seus estudos, vai desenvolver seus estudos para pensar o cotidiano urbano. Uma das figuras expoentes da filosofia francesa que se apossará do conceito de regressivo-progressivo será, na França, Jean-Paul Sartre. É dele que vai brotar a discussão de Sartre sobre a regressão e a progressão, que está no livro O Ser e o Nada. Para estudar, sem se perder, uma semelhante complexidade e reciprocidade de inter-relações, Lefebvre propõe um método que utiliza técnicas auxiliares e comporta diversos momentos. Qual é a estrutura do método regressivo-progressivo? O autor aponta 3 elementos fundamentais deste método. Primeiro elemento, o elemento descritivo. Refere-se à observação, mas com um olhar informado pela experiência e por uma teoria geral. O segundo elemento é o analítico regressivo, análise da realidade, esforço para datar exatamente aquele objeto que está sendo analisado. E o terceiro momento é o histórico genético. É o esforço para reencontrar o presente de uma maneira mais clara, compreensível e explicada. O método regressivo-progressivo, nesse sentido, consiste, como é possível de se verificar, em reconstituir a história remontando ao longo de seu curso pelo percurso genético. Ou, por outras palavras, o método regressivo-progressivo consiste em compreender o presente, retornando progressivamente à fonte de constituição deste presente e, compreendidos os elementos que foram estruturando este presente, fazer o retorno para este presente sob uma determinada forma que poderíamos dizer assim, o concreto pensado. A ideia parece que é exatamente esta que está presente em Lefebvre, ter o presente como concreto pensado, e não apenas como uma realidade que está posta e que brotou a partir de si mesma. O importante aqui, prossegue o autor do artigo, o importante aqui, na apresentação do método de Lefebvre, é de fazer apelo à noção de praxis. Lefebvre escreve: a praxis, portanto, a ação mediada pelo pensamento, a praxis não pode se fechar e não pode se considerar como fechada. Realidade e conceitos permanecem abertos, e a abertura há diversas dimensões: a natureza, o passado, o possível humano. Não é suficiente de dizer que a noção de praxis se esforça em apanhar ou apanha a complexidade dos fenômenos humanos. É necessário acrescentar que ela apanha, retém sua complexidade crescente
e apenas esta complexidade. Aberta de todas as partes, a praxis, portanto, esta ação mediada pelo pensamento, a praxis é realidade e conceitos. Ela não se afasta, portanto, do indeterminado. Somente um pensamento de um certo tipo, a saber, o intelecto analítico tradicional, confunde fechamento e determinação, abertura e indeterminação. Ou seja, não é possível se compreender o objeto na sua totalidade plena. Mas este objeto não precisa restar na sua indeterminação, ainda que toda análise sempre deixe aberta uma determinada margem de indeterminação, uma vez que é impossível, mesmo ao mais genial dos indivíduos, compreender a realidade exatamente tal como esta realidade existe. Toda compreensão da realidade é sempre uma compreensão aproximativa da realidade. Ele cita como exemplo a vila, ou seja, aquelas antigas configurações urbanas. A vila é um conjunto, um todo existindo através de mutações lentas e bruscas. Também a vila é a obra de um grupo, é o resultado da atuação daqueles que vivem naquela vila, em relação com uma sociedade global, dentro da qual ela se insere. Ainda que a vila, aquele espaço urbano anterior à constituição das cidades modernas, ainda que ela tenha sua lógica própria, esta vila não pode ser compreendida desconectada do todo, portanto, das relações mais amplas que constituem aquela vila, mas que também constituem parte daquelas relações mais amplas. A vila é um conjunto, um todo subsistindo através de mutações lentas e bruscas. Também a vila é a obra de um grupo, daqueles que atuam no interior dela, em relação com uma sociedade global, uma vez que esta vila não está isolada do mundo, dentro da qual ela se insere. Assim que como um Estado que ela domina ou está subordinado a ele. Uma vila cresce e declina. Ela renasce, vegeta e fracassa, no sentido de perecer. A compreensão da relação da vila com a sociedade global não poderá se fazer sem apelo às ciências especializadas. E aqui o autor destaca como que Lefebvre vai recorrer a todas as áreas de conhecimento para construir o seu pensamento. Não se trata de fazer uma reflexão na qual esteja baseado apenas ou nos elementos da sociologia ou nos elementos da filosofia. Lefebvre vai recolher elementos da história, da antropologia, da economia, de várias áreas de conhecimento. A compreensão da relação da vila com a sociedade global não poderá, portanto, se fazer sem apelo às ciências especializadas. O método regressivo progressivo, o interesse do método regressivo progressivo é o de assinalar também a questão de articular o aporte das diferentes disciplinas para apanhar um objeto complexo. O método regressivo progressivo tem interesse de trazer à tona a contribuição das outras áreas de conhecimento para compreender o objeto a ser analisado, uma vez que este objeto é sempre um objeto complexo. O importante para Lefebvre, observa o autor, é de evitar a questão das origens. Esta é uma questão obscura. Para Lefebvre, não dá para detectar exatamente o momento onde um objeto se constitui. Ele procura trabalhar com a ideia não de origem, e sim de datar. Pesquisar a origem, para Lefebvre, diz o autor,
é se perder na noite do tempo. O nascimento, pelo contrário, permite determinar o lugar, o momento, a conjuntura. Para Lefebvre, o momento primeiro, aquele da regressão, deve ser prudente. É necessário estudar o presente, o atual, e encontrar os pontos de referência para compreender o objeto. Portanto, mesmo quando se faz a regressão, é necessário se ter a clareza do presente. Sem ter uma devida compreensão do presente, é impossível pensar adequadamente também através da gênese, ou como é que se configurou geneticamente este presente. Então, quando se faz a regressão, não se faz uma regressão partindo de um desconhecimento do objeto presente, e sim partindo de uma certa compreensão, ainda que mais geral, do objeto presente. Então, somente a partir deste momento, através de uma certa compreensão do presente, é possível começar o recuo, ou seja, o momento da regressão. Por isso, para aquilo que é do capitalismo, que estudam Marx e Lefebvre, há diversos períodos, diversas épocas. Seria falso acreditar que a burguesia é uma classe que foi homogênea desde o início e que ela se reproduziu de família em família. Há mudanças prodigiosas que não podem ser compreendidas senão quando se reflete sobre as lutas que opuseram as diferentes frações de classes dominantes no passado. Se não se observa esta dinâmica, os encadeamentos que constituíram esta dinâmica, o objeto não pode ser compreendido devidamente. Lefebvre reconhece que trajeto não é fácil e reconstituir a gênese do presente é mais difícil ainda. É necessário, no entanto, reconstituir esta gênese sem dogmatismo, ou seja, sem se acreditar que já se tem a resposta no presente, de tal modo que todo o percurso regressivo já seria apenas para confirmar aquilo que se sabe do presente. Na lógica de Lefebvre, é necessário absolutamente se ligar a uma determinada metodologia válida, mas é necessário também evitar as extrapolações errôneas, aquelas extrapolações, aquelas generalizações que podem conduzir a um erro de análise. É necessário sempre guardar permanentemente uma lucidez crítica em relação aos instrumentos metodológicos dos quais o investigador está utilizando. Um dos objetos aos quais Lefebvre aplica o seu método é aquele que vai se direcionar a compreender o espaço. Explica Lefebvre. E aqui é a passagem do próprio Lefebvre. O percurso perseguido aqui para compreender o espaço foi o percurso regressivo-progressivo. Ele toma por ponto de partida o que se tem hoje. O retorno ao passado, portanto, o retorno ao momento anterior das forças produtivas, vai sendo uma parte do processo regressivo. Assim como a identificação da capacidade técnica e científica de transformar tão radicalmente o espaço inicialmente natural, ou seja, aquele espaço tal como existia, sem a intervenção humana. Transformação esta
que vai comprometer ou que vai modificar a própria natureza deste espaço. É necessário, neste processo regressivo, identificar ou localizar os efeitos destrutivos que ocorreram no interior do espaço, mas também os efeitos construtivos que ocorreram em todas as partes. Eles se conjugam de uma maneira inquietante, sobretudo em razão das pressões que passam a existir pelo mercado mundial. Ou seja, quanto mais este espaço está integrado à lógica da acumulação capitalista. A produção do espaço reage sobre o passado e desvenda os aspectos e os momentos desconhecidos. O passado se esclarece de uma maneira diferente e, consequentemente, o processo que vai deste passado ao atual se expõe também de uma maneira diferente. Portanto, não adianta, na leitura lefebvriana, o caminho não é de se reter apenas em como o presente está constituído, mas também compreender a gênese desse presente e como que esta gênese configurou o espaço tal como ele existe no presente. Nesse sentido, o método regressivo-progressivo supõe uma tomada em consideração de 3 dimensões. Primeira delas, a complexidade. Segunda delas, a temporalidade, uma vez que este objeto precisa ser compreendido no presente, mas também a partir de sua gênese ao longo do tempo. E a polissemia disciplinar, ou seja, a contribuição que outras áreas de conhecimento podem fornecer para compreender o objeto. E concluiu o autor com a seguinte afirmação: a originalidade de Lefebvre está de ser aberto a todos os jogos teóricos que contribuem para esclarecer problemas práticos da vida cotidiana e em tentar a análise no nível de suas complexidades estruturais e históricas. Fundamentalmente, são estes elementos que o autor que analisamos traz à tona. Lemos aqui, ou resgatamos aqui, algumas reflexões de Remy, de um texto intitulado La méthode d'Henri Lefebvre, que pode ser encontrado no site da revista Multitudes, na internet, mas que foi publicado inicialmente na revista francesa Futuro Anterior, número 8, em 1991. Não se trata de uma discussão fácil, mas espero ter contribuído resgatando os elementos deste texto para aqueles que procuram entender ou então que não têm muita clareza do que significaria este método regressivo progressivo em Henri Lefebvre. É isso por hoje. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar textos complexos, nem sempre fáceis de ler, e em defesa da sociologia. Até uma próxima.